Vamos começar então com a nossa aula da disciplina de padrões de projeto. E como sempre, nós começamos com uma provocação. Essa provocação de hoje vem do Anil Seth, que é um cientista da área de ciências cognitivas da Universidade de Sussex. Então o Anil Seth tem uma palestra no TED, que depois eu vou deixar o link para vocês no mural. Na palestra aliás, não somente uma, mas várias palestras que o Anil Seth tem disponíveis no TED e também na defesa, na universidade onde ele trabalha, ele destaca, ou ele estuda, como é que a consciência da realidade é uma alucinação no nosso cérebro. Na realidade, eu estou dizendo já o que já está escrito aí, que já é uma das deduções do trabalho dele. Na realidade, é um estudo de consciência. Então, ele estuda como é que nós, seres humanos, produzimos a consciência, como é que nós temos consciência de nós mesmos. Obviamente que a consciência não é um atributo talvez exclusivo dos seres humanos, talvez os animais ou os seres vivos de uma forma geral tenham algum tipo de consciência de si mesmo. Essa existência da consciência, ela se cruza com a pesquisa da inteligência artificial quando se quer construir máquinas cada vez mais possantes, que sejam capazes de processar mais informação, que sejam capazes de processar conhecimento e que se tornem inteligentes. Se a inteligência for uma propriedade mecânica do nosso cérebro, por que é que nós não poderíamos produzir uma máquina inteligente? Nas pesquisas do Seth, ele acha que, na verdade, essa possibilidade de um IA consciente é bastante remota. Por quê? Porque, segundo ele, a consciência tem menos a ver com a inteligência pura do que com o fato de nós vivermos em organismos. Esses organismos biológicos vivos é que são, de certa forma, detentores de algum tipo de consciência ou de autoconsciência. Nós podemos verificar claramente que há um certo sofrimento dos animais quando eles são submetidos a mutilações, a fome, a medo, a frio. Não é preciso ser inteligente para sofrer. É preciso estar vivo, pertencer a um organismo biológico para ter uma certa noção do que seja sofrimento e, portanto, uma certa noção do eu, da pessoa que sofre, da pessoa que está submetida a esse processo. Então, nossas experiências conscientes do mundo à nossa volta e de nós mesmos dentro dele, na realidade, segundo o Anil Seth, são uma espécie de alucinações controladas. Ele mostra vários experimentos dando a ideia de que a percepção não é somente uma forma de você verificar o que ocorre no mundo exterior, mas é uma combinação do que você vê no mundo exterior e do que você supõe que está vendo, supõe que está verificando, supõe que está obtendo do meio exterior. Ele mostra vários experimentos nas palestras dele, e um deles é esse experimento desse tabuleiro que vocês podem ver aí. Se vocês observarem os dois quadrados, A e B, vocês podem ter a ideia, ou deverão ter a ideia, de que eles parecem ter tons ligeiramente diferentes, né? Tons de cinza ligeiramente diferentes. Um parece ser mais claro que o outro. Mas acontece que isso não é verdade, né? Ao passar essas duas retas aqui, do lado direito, você verifica perfeitamente que tanto A quanto B estão exatamente no mesmo tom. Não é o que o seu cérebro diz nesse caso aqui. Ele mostra que um está ligeiramente mais claro que o outro. Na realidade, essa clareza, essa diferença não existe. É uma diferença construída pelo nosso cérebro. Se nós passarmos uma linha dessa cor aqui, você vai ver que os dois desaparecem do mesmo jeito. Então, o cérebro da gente está sempre disposto a nos pregar uma peça.
está sempre disposto a fazer com que as nossas expectativas suplantem a realidade. As nossas expectativas estão profundamente arraigadas no circuito do nosso córtex visual. Então, a realidade sendo uma alucinação controlada, e a alucinação sendo uma percepção descontrolada, então a percepção, aqui agora, também é uma espécie de alucinação. Então, a alucinação, ou seja, uma construção do nosso cérebro. A percepção é também um tipo de alucinação controlada. Então, o que nós vemos da realidade, de fato, é uma alucinação controlada. E quando essa alucinação é coletiva, onde todas as pessoas costumam estar de acordo sobre o que está sendo visto, isso é chamado de realidade. Depois vocês podem ouvir isso pelas próprias palavras do Anil Seth com a palestra o link da palestra que eu vou colocar no mural. Mas para a gente, e é interessantíssimo das conclusões dos trabalhos de pesquisa dele, para a gente é importante ter noção de que existem 3 fatores relacionados à nossa percepção. O primeiro fator é os dados que nós recebemos do meio exterior através dos nossos sensores, tipo o que nós vemos, o que nós ouvimos. O segundo fator, está em amarelo aqui, é o que a gente acredita que vai ver, o que está esperando ver, as nossas expectativas, o que nós adivinhamos que vamos ver. E finalmente a percepção, que é uma construção combinada de todos esses fatores. Daí a frase do Einstein fazer sentido, dizer que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Enquanto que o conhecimento é limitado, a imaginação engloba todo o mundo, né? Todas as pessoas dizem que essa frase é dele, mas não se sabe ao fato. Se for dele, então, se não for dele, então passa a ser dele, porque todo mundo está dizendo que é dele. O que isso tem a ver com programação? Que nós, programadores, somos construtores de realidades, aquelas realidades virtuais que nós fornecemos para as pessoas, aquelas interfaces de comunicação com as quais as pessoas interagem e que realizam tarefas no mundo real. Algumas dessas interfaces são mais animadas, mais alegres, outras são bem mais tristes, diríamos assim. Algumas são voltadas para o lúdico, outras são voltadas para o trabalho. Mas o fato é que, em padrões de projeto, e falando de engenharia de software, ninguém fica milionário conhecendo todas as técnicas da engenharia de software, mas você pode ficar inventando uma que seja efetiva. O fato é que a imaginação, ela pode colocar você numa situação em que você crie elementos que facilitem e que tornem o seu trabalho mais efetivo e mais produtivo, sem muitas vezes necessitar de usar os padrões ou usar os conceitos que foram inventados por outras pessoas, embora esses conceitos todos aqui sejam bastante úteis. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, efetivamente, com os padrões estruturais. Nós já citamos rapidamente esses padrões, mas agora nós vamos ver um pouquinho mais de detalhe. O primeiro padrão que a gente vai ver agora é o padrão chamado de Private Class Data, que tem como objetivo reduzir a exposição de atributos, limitando a sua visibilidade. Então, esse padrão ele faz com que os atributos da classe sejam encapsulados em um único objeto. Ele permite dessa forma que o designer da classe remova o privilégio de gravação de atributos que se destinam a ser definidos apenas durante a construção, mesmo a partir dos métodos da classe-alvo. Qual é a motivação para construir esse padrão? A motivação para construir esse padrão é que uma classe pode expor os seus atributos, que são as variáveis de classe, a manipulação quando a manipulação não é mais desejável. Por exemplo, após a construção. O uso desse padrão evita então a manipulação indesejável de certos atributos. Uma classe também pode ter atributos mutáveis únicos que não podem ser declarados finais. O uso desse padrão também permite uma configuração única desses atributos de classe. A motivação também desse padrão vem do design
desse padrão de design vem do objetivo, do objetivo de projeto de proteger o estado da classe, minimizando a visibilidade dos seus atributos. Quais são as consequências então do uso desse padrão? Nós temos o controle de acesso à escrita dos atributos da classe, nós temos a separação de dados de métodos que utilizam, nós temos o encapsulamento dos atributos da classe e nós temos um novo tipo de final após construtor. Aqui nós temos um exemplo em UML. Nós temos aqui sem o padrão, ele seria algo do tipo a classe principal, seus atributos e seus métodos normais. Agora nós temos a classe principal com suas funções e uma classe que oculta os dados da classe principal. Ela é que se carrega de manipular e guardar os dados para solicitar conforme o acesso ou a solicitação da classe principal. Observe que todos os atributos são privados e para acessos e atributos são usadas funções chamadas de getters, né, ou para modificação algum tipo de setter, né? Então nós temos aí a classe separada dos seus atributos privados. Nós temos aqui um exemplo em C#. Nós temos uma classe CircleData, que é dados do círculo, né? Com informações como raio, cor, origem, o próprio construtor da classe, mais algumas informações que funcionam como um setter inicial, inicializando, e mais algumas outras informações. Então vamos lá. Aqui nós temos a classe círculo e dentro da classe círculo ela tem o objeto CircleData, que vem da classe CircleData. Então nós vemos que a classe contém objetos de uma classe que guardam seus dados. Vamos ver o padrão adapter. O padrão adapter, né, de forma fácil de ser exemplificado por adaptadores de cabos, o nome dele já quer dizer isso mesmo. Ele converte a interface de uma classe para outra interface que o cliente espera encontrar. Então ele traduz as solicitações de um formato requerido pelo usuário para o formato compatível com a classe. Dessa forma, o adaptador permite que a classe ou que classes com interfaces compatíveis trabalhem juntos. Muitas vezes, uma classe que poderia ser reaproveitada não é justamente pelo fato de que sua interface não corresponde à interface especificada de domínio requerida para a aplicação. Nós temos aqui um exemplo UML mostrando a classe adaptador. Então nós temos o cliente, nós temos uma classe aqui target, que o cliente depende da classe target, nós temos o adapter, que é derivado do cliente, e temos aqui a classe adaptee. O adaptee é a classe adaptada, diríamos assim, adaptada. Então a explicação dos termos: o target é o alvo, que define a interface do domínio específico que o cliente utiliza. O adapter, o adaptador, adapta a interface adaptee, que é adaptada para a interface da classe target. A interface adaptada, ela define, ela a interface que precisa ser adaptada, e o cliente colabora com os planos, com os objetivos de conformidade com a interface target. Então nós temos aqui a interface adaptada, o target, o adaptador e o cliente, que depende do target. Quando é que isso é aplicado? Quando se deseja utilizar uma classe, porém sua interface não corresponde à interface que se necessita. Quando o desenvolvedor quer criar classes reutilizáveis que cooperam com classes não relacionadas não previstas, ou seja, com classes que não possuem necessariamente interfaces compatíveis. É necessário também, para adaptadores de objetos, é necessário utilizar muitas subclasses existentes, porém impossível de adaptar essas interfaces criando subclasses para cada uma. Um adaptador de objeto pode adaptar a interface de sua classe mãe. Quais são as consequências de utilizar o adapter? Cada adaptador de classe de objetos tem diferentes soluções de compromissos. Ele pode adaptar a classe adaptee e a target através do uso efetivo de uma classe adapter concreta.
Em consequência disso, um adaptador de classe ele não funcionará quando quisermos adaptar uma classe a todas as suas subclasses. Ele permite que a classe adapter substitua algum comportamento da classe adaptee, uma vez que o adapter é uma subclasse adaptee. Introduz somente um objeto e não é necessário endereçamento indireto adicional por ponteiros para chegar até a classe adaptee. Um adaptador de objeto permite um único adapter trabalhar com muitos adaptees, ou seja, o adaptee em si e todas as subclasses, caso não existam. Ele também torna mais difícil redefinir o comportamento de uma classe adaptee e exigirá a criação de subclasses da adaptee e fará com que a classe adapter referencie a subclasse ao invés da classe adaptee em si. Nós temos aqui um exemplo, né, de um teclado, né, que originalmente deveria funcionar como interface USB, mas que está conectado à interface PS2, e ao invés de chamar a conectar a interface USB, o adapter vai chamar ao conectar a entrada PS2. Então quem faz essa chamada é o adapter. O adapter chama conectar a entrada PS2 ao invés de chamar a entrada conectar USB, que foi chamada pelo teclado. Então nós temos aí a classe adaptada, a classe, por exemplo, sensor Xbox. Ela tem uma função chamada conectar Xbox 2, imprime, conectou e tal, etc. Nós temos a classe alvo, que é o target, que é a classe sensor PS5, por exemplo, e uma solicitação, que é a função conectar PS5. Então tem duas classes aqui, uma classe sensor Xbox e uma classe sensor PS5, que é a classe alvo. Aí nós temos a classe adaptador, o adapter, que ela adapta o PS5 para Xbox, estendendo a classe sensor PS5. Ela tem uma função aqui que ela implementa a função adaptador PS5 para Xbox, recebendo o adaptee, né? Então, nós temos aqui o override da solicitação. Então, quando há uma solicitação para o PS5, o adaptee conecta o PS2. Só um outro exemplo, já diretamente no código da classe adapter. Agora nós temos os clientes, né? O cliente controle PS5, ele vai criar o sensor a que se conecta, que é da classe inicial sensor PS5. Vai ter uma função conectar, e sensor aqui que se conecta PS5. Essa é a classe controle PS5. Ela vai ter a função static main. A função static main cria um sensor Xbox com a referência adaptada, né, o adaptee é uma referência para Xbox 2+, e coloca lá um objeto PS2. Mas ele criou um controle do PS5 com o target e criou um novo controle. Então eu tenho o adaptee, que recebeu uma referência para um objeto sensor Xbox, e a função target, que recebeu uma referência para um objeto controle PS5. Então aqui no meio da adaptação, o que ele fez? Ele cria o adapter, que vai ser um novo adaptador PS5 para Xbox, passando para ele quem? O adaptee. E no target ele conecta ao adapter, e o adapter que se encarrega de fazer a conexão com o outro controle. Então, dessa forma, há um trabalho de adaptação feito pelo adapter, partindo de uma conexão de uma entrada e passando para a outra na classe adaptada. Nós temos aqui o padrão bridge, e como o próprio nome está dizendo, bridge é uma ponte. Muitos desses padrões já têm os seus termos em português, que os autores já estão colocando, mas eu estou usando os termos originais em inglês para que não haja dúvida a respeito do que nós estamos falando. Então, bridge é ponte, né, seria o padrão de projeto de software, que ele é utilizado quando é desejável que uma interface possa variar independentemente de suas implementações. Aqui no desenho nós podemos ver perfeitamente
O desenho que se forma entre a implementação e a interface, né, já mostra claramente que há uma hierarquia do lado da interface e há uma outra hierarquia do lado da implementação, que são de certa forma independentes. Então elas, obviamente, implementa a outra, mas podem ser desenvolvidas perfeitamente de forma independente, né? Nós temos aqui um exemplo, a interface device, né? Há uma agregação dela com o remote, mas há uma conexão entre as duas, o remote que implementa tudo lá. E nós temos aqui o advanced remote, que usa funções como o set volume, né? Que estava aqui na classe interface, aqui embaixo definido para a classe interface, mas que é implementado aqui. Nós temos aqui o cliente que vai utilizar o remote, né? E do lado da interface nós temos o rádio, TV e assim por diante. Então nós temos aqui entre a interface e a classe um bridge, que é essa forma de fazer que recebe o nome de bridge. Nós temos aqui o pseudocódigo, vocês podem procurar lá no Refactoring Guri, está na internet. Nós estamos pegando da internet, colocando aqui porque fica mais tranquilo lá. Está tudo mastigado, mas eu vou colocar todos os links dos materiais que a gente está usando aqui. Então o device está aqui a interface device. Nós temos aqui alguns métodos definidos: enable, disable, get volume e assim por diante. É só para mostrar basicamente o código. Nós temos aqui a classe TV. Em algum lugar do código vai ter uma classe TV que implementa o device, vai ter a classe radio que implementa o device. Em algum lugar vai ter uma instanciação da classe TV, em algum lugar a instanciação da classe remote control. Em algum lugar vai ter uma chamada das funções do remote, rádio e o remote, passando para ele o rádio. Nós temos aqui a classe remote control, está definida aqui perfeitamente. E a classe que você pode ter também advanced remote control, que extende remote control. Então lembrando que elas possuem um device. Esse device aqui que vem lá da interface. E está aqui, device interface. Então, basicamente, é assim que funciona o bridge, conectando classes e interfaces de forma que o desenvolvimento das mesmas pode ser feito de forma independente. Composto, né, o composite. Então, entende-se por composite um padrão de projeto de software que é utilizado para representar um objeto formado pela composição, obviamente, de objetos similares. Esse conjunto de objetos pressupõe uma mesma hierarquia de classes a que ele pertence. Então, esse padrão já está dizendo que ele é recursivo, né? Esse tal padrão é normalmente utilizado para representar listas recorrentes ou recursivas de elementos. Além disso, este modo de representação hierárquica de classes permite que os elementos contidos em um objeto composto sejam tratados como se fosse um único objeto. E dessa forma, os métodos comuns às classes podem ser aplicados também ao conjunto agrupado no objeto composto. O padrão composite tem como objetivo, obviamente já falamos, que é de compor objetos em estruturas de árvore para representar hierarquias de toda parte. Imagine, por exemplo, uma interface gráfica onde essa interface é composta de inúmeros outros elementos. Uma página da internet, por exemplo, pode ter um ou mais ícones, além de caixas de texto e vários outros elementos. Então, uma interface ela inicia uma hierarquia de classes, né? Ela usa uma hierarquia de classes de elementos gráficos. E teria então essa interface, né, uma superclasse comum a todas as classes que representam os elementos gráficos atômicos. Cada um daqueles elementos seria filho e ao mesmo tempo precisaria se comunicar com a interface gráfica que é a mãe de todos eles. Então nós temos aqui em um ML o elemento gráfico, seria a interface gráfica, mas tem aqui ela ao mesmo tempo em que há uma relação de herança entre elemento gráfico, janela, caixa de texto e ícone, há uma relação também de agregação entre janela e elemento gráfico,
de tal forma que todos os elementos têm acesso basicamente a todas as funções de desenho. O gráfico, por exemplo, é uma delas, uma das funções de desenho, mas a atualização do gráfico e coisas desse tipo também podem estar compartilhadas nas diversos elementos gráficos. Então nós temos aqui um exemplo de código. Interface gráfica simples, só para mostrar. Interface gráfica. A interface, que é o gráfico, né? O gráfico é o nome da interface. Aí nós temos aqui uma classe Composite Graphic, que implementa a classe Graphic. A coleção de filhos aqui, então tem uma lista aqui de filhos, nome, né? Vamos assim, uma array, né? Uma matriz de filhos, de elementos gráficos. Tem uma função aqui que desenha ou printa os gráficos, né? A função que adiciona o gráfico para a composição, a função que remove a forma geométrica da composição, uma classe que é derivada da classe gráfico, né? E finalmente o cliente, que é o programa que desenha os diversos objetos, inicializa 4 elipses, por exemplo, e cria o gráfico composto. E obviamente depois que ele cria o gráfico composto, ele adiciona elementos e imprime. Então, basicamente é uma forma de fazer uma classe que tem muitos filhos e que tem que compartilhar entre todos eles essas mesmas funções. Vamos ver agora o decorador, o decorator. Esse padrão decorator também pode ser associado ao wrapper, né? Que o decorator em português seria decorador, o wrapper em português seria o empacotador, algo semelhante. Ele é um padrão de projeto de software que permite adicionar um comportamento a um objeto já existente em tempo de execução, ou seja, dinamicamente. Ele agrega dinamicamente responsabilidades adicionais a esse objeto. Os decorators, né, eles oferecem uma alternativa flexível ao uso da herança para estender uma funcionalidade. Com isso, adiciona-se uma responsabilidade ao objeto e não à classe. Então, nós temos aqui o padrão, a forma como se coloca o padrão. Nós temos aqui o componente, interface, método A e B, o componente concreto. O decorator, que tem uma relação de composição, um componente, e o decorator concreto A, o decorator concreto B, assim por diante, os seus métodos. Com essa estrutura do decorator, o que a gente está evitando é que esse número de classes aqui, no lugar do componente concreto, eles aumentem muito. Então, nós vamos ver daqui a pouco no código como é que isso acontece. Antes disso, mais algumas informações sobre o decorator. Ele resolve os problemas que a herança gera. Qual é o problema que a herança gera? As heranças podem gerar uma especificação excessiva de classes. Então, se você tiver muitas subclasses, e se essas classes são similares, ou você puder agrupar em algum lugar forma como essas classes são criadas, então você está prestes a necessitar do decorator. Então, a solução por trás desse padrão é encapsular o objeto original dentro da interface e os objetos, né, e o decorator herdam essa interface. Essa interface utiliza uma composição recursiva para permitir que os ilimitados números de decorações, entre aspas, que é isso que eles fazem, possam ser adicionados ao objeto principal. Isso traz flexibilidade ao projeto, em que pode se adicionar ou remover responsabilidades sem que seja necessário editar o código fonte. Traz uma alta coesão e um baixo acoplamento, que é esse um dos grandes objetivos da engenharia de software. Falando de forma visual, nós vimos o texto, agora vimos o visual. Nós queremos evitar isso aí, ó. Nós temos aí, por exemplo, um exemplo lá da Wikipedia, que tem a arma, e arma sem acessório, arma com mira, arma com silenciador, arma com mira com silenciador. Cada especialização da arma viraria uma subclasse e nós teríamos uma proliferação de subclasses. Com o decorator, nós temos a arma base, que é definida da interface, mas nós temos o arma decorator, que vai se encarregar de todos os detalhes que teoricamente antes seriam especializados nas subclasses de arma.
Como é que faz o código? Então, cria-se uma interface arma, depois cria-se uma classe arma base que implementa a classe arma, depois cria-se um decorator, é o arma decorator que implementa a arma também, né? E aqui nós temos esse arma decorator possui uma referência para a arma dentro dele. Então nós temos aqui, ele implementa a arma, ou seja, mas ao mesmo tempo ele possui uma referência para a arma. Bom, e aí começa. A classe mira estende a classe arma decorator, a classe silenciador também estende a classe arma decorator, e aqui dentro você tem os métodos construtores de cada uma das subclasses e a função reescrita, montar, né, de um jeito aqui para a arma com mira e montar de um jeito diferente aqui para a arma com silenciador. Então, dessa forma você vai dando funções à função arma, né, a arma, digamos assim, sem ter que necessariamente criar subclasses dela. Aqui nós temos a forma de instanciação simples, cria uma referência para a arma completa e cria uma arma com silenciador. Outra, monta uma arma sem acessórios, arma base. Monta a arma com silenciador, arma a partir do silenciador. Arma com mira, cria uma arma a partir da mira. É isso aí. Nós temos agora o padrão façade. Esse nome vem de fachada mesmo. É um padrão de projeto usado muito comumente em orientação a objetos. E ele realmente quer dizer isso, fachada. Uma fachada é um objeto que provê uma interface simplificada para um corpo de código maior, como por exemplo uma biblioteca de classes. Um exemplo. Ele tem como finalidade promover uma interface unificada para esse conjunto de interfaces de um subsistema. Dessa forma, é definida uma interface de alto nível que torna o subsistema mais fácil de ser utilizado. O seu objetivo é implementar uma forma de interagir com o sistema que seja mais fácil do que o atual, com a intenção de usar um subconjunto do sistema em questão, ou seja, buscar simplificar o uso de um sistema existente a partir da interface própria definida. Nós temos aqui o exemplo do subsistema, está aqui num pacote, né, um componente. Nós temos aqui cliente, fachada e as múltiplas classes referenciadas ou do qual a fachada depende, né? São referenciadas por fachada. Então nós temos aqui em código, por exemplo, uma classe CPU com a função freeze, jump, execute, uma classe memória e uma classe hard drive, por exemplo. Todos eles fariam parte de um computador. Então a classe computador vai ter o que? Vai ter CPU, né, uma CPU aqui. O computador vai ter uma memória. O computador vai ter um hard drive, um disco duro. Temos aqui o construtor da classe, inicializando os elementos da classe. Uma função start computer, que vai simplesmente carregar a memória. Carregar a memória aqui, ó, memory load. Prepara a CPU, congela a CPU aqui, carrega a memória e depois faz ela jump aqui, vai para o boot, dá o boot, né? Depois que ela dá o boot, ela continua a sua execução normal. Então isso aqui é um computador começando, iniciando. E você que é o cliente, na sua função static void main, né, vai criar o objeto fachada, que é um computador, e vai mandar ele funcionar. É isso aí. Objeto fachada, bem simples. Bom, agora vemos o padrão Business Delegate, delegação de negócios ou delegado de negócios. É um padrão de projeto utilizado para aplicativos normalmente concebidos na forma de aplicativos multicamadas, né? Organizado na forma de multicamadas. O padrão delegação de negócios, né, que seria a tradução dele,
é usado para separar as camadas, digamos assim, de apresentação, aquela que o usuário vê, externo, sei lá, das camadas das regras de negócio, das camadas da lógica de negócio. A razão para utilizar essa abordagem é reduzir o acoplamento entre essas camadas. Né? Lógico, já sabemos que o autoacoplamento pode causar vários problemas de projeto, manutenção do projeto e desenvolvimento do projeto. Ele é recomendado no Java Enterprise Edition como um padrão de projeto. Nós temos aqui o exemplo do Business Delegate, de uma demonstração, um aplicativo de demonstração. Então nós temos a classe principal, que vai chamar todo mundo, que é a Business Delegate Pattern Demo. Isso aqui está disponível no ponto dos tutoriais. Então nós temos aqui o Business Delegate propriamente dito, o cliente, né, que depende um do outro, o Business Lookup, que é o serviço que encontra, a classe responsável por encontrar o serviço propriamente dito, e os serviços de dois tipos, o JB Service e o JMS Service, que são dois serviços disponíveis para quem estiver utilizando esse aplicativo. Então, quais são os passos? Você pode encontrar isso, como eu já falei, no Tutorials Point. Depois eu posso deixar o link lá. Primeiro passo, criar a interface. Está aqui o exemplo da interface. Interfaces Business Surface. E com a função do Processing. Segundo passo, criar as classes concretas dos serviços. Então nós temos aqui duas classes de serviço. Uma do EJB Service e outra do JMS Service. O EJB significa Enterprise JB Service. Então vamos lá. Nós temos aqui a classe da descoberta do serviço, que é implementada pela classe Business Lookup. Então aqui a função get business service, ela recebe um tipo de serviço e retorna, né, ou o EJB, o service EJB, ou o JMS. Então essa é a classe descoberta do serviço. Aqui nós temos a classe de delegação do negócio, a própria Business Delegate. Então ela tem um objeto Lookup Service, que é para encontrar o serviço, um objeto Business Service e e o tipo de serviço, Service Type. Aqui nós temos a função Set Service Type, é um setter, né? Ela pega o this.service type e coloca nele o service type. Depois ele faz a tarefa e faz a tarefa aqui do task, né? Então ele tem o business service aqui, é igual, ou pega o serviço do lookup, né? E depois faz o do processing. Então do task é para fazer o do processing depois que ele pegou o serviço do lookup. Então essa classe basicamente é para realizar ou executar um negócio sob solicitação. Então nós temos aqui a classe cliente, obviamente, no final das contas. Aqui cria um objeto Business Delegate, né, e depois o cliente atribui ao Business Service que ele recebeu e faz a tarefa chamando a partir do Business Service. Então está aqui o principal programa, né, que vai ter aqui a sua função Static Void Main aqui para quem. Então nós temos aqui a classe Business Delegate demonstração, a função principal main, e aqui ele instancia o Business Delegate, ele determina qual vai ser o serviço, cria o cliente a partir do Business Delegate, está aqui, esse aqui, aliás, e manda o cliente fazer uma tarefa qualquer. Depois ele diz qual é o tipo de serviço também e manda fazer uma tarefa qualquer. Então basicamente se encarregar das tarefas ou dos serviços que são oferecidos aos clientes. Bom,
Bom, o objeto agora é flyweight, traduzindo seria peso-pena, né? Como já falamos, o flyweight é um padrão de projeto de software apropriado para ser utilizado quando vários objetos devem ser manipulados em memória, sendo que muitos deles possuem informações repetidas. Dado que o recurso da memória é limitado, é possível segregar essa informação repetida em objetos adicionais, de tal forma que atenda às características da imutabilidade, da comparabilidade, e que consiga ser comparado com outro objeto para determinar se ambos carregam a mesma informação. Um exemplo de uso do flyweight seria em processadores de texto, onde cada caractere poderia representar um objeto que possui uma família de fonte, um tamanho de fonte e outras informações sobre aquele símbolo que é representado no editor de texto. Como imaginado, um documento grande com tal estrutura de dados facilmente ocuparia a memória disponível do sistema. Para resolver esse problema de necessidade de muita memória, que é desde que os editores de texto estão no mercado, que eles são conhecidos por ocuparem muita memória, que o flyweight é utilizado para reduzir esse uso da memória, né, reduzir os dados, aproveitando a repetição de certos dados de certos objetos. Cada objeto caractere contém, portanto, uma referência para outros objetos com suas respectivas propriedades. Os objetivos, então, do flyweight é prover um substituto, ou chamado muitas vezes em inglês de placeholder, para um outro objeto, controlar seu acesso, usar um nível extra de indireção para fornecer acesso distribuído, controlado ou inteligente, adicionar um agregador e um delegador para proteger o componente real da complexidade indevida. Temos aqui um exemplo do flyweight, uma demonstração, né? Basicamente uma demonstração, a interface shape, nós poderíamos dizer assim, é a classe Cycles que implementa a interface shape. Aí a Shape Factory, que cria objetos gráficos, né? E o aplicativo principal simplesmente solicita objetos gráficos ao Shape Factory, que cria os objetos baseados nessa implementação dessa interface. Então nós temos um padrão relativamente simples, né, que pode ser implementado nesses passos aqui. Então nós temos primeiro a criação da interface shape com uma função definida como draw, né? Então, quem implementar essa interface vai ter que fazer essa função. No passo 2 seria criar a classe concreta, que seria a classe círculo, por exemplo, que implementa a interface shape. Aqui são os dados do círculo, né, e aqui algumas funções, o construtor, o setX, né, posição x, posição y, set y, está aqui a posição y, set radius, que é o raio do círculo, e a função que implementa a função definida na interface, que é a draw. O passo 3 seria criar a fábrica de objetos concretos. Então nós temos aqui a Shape Factory, né, que temos aqui digamos assim, procurando aqui ele cria uma variável estática hashMap, que ele chama de CircleMap, né? Ele utiliza esse hashMap aqui. Bom, de qualquer forma, ele cria então tem a função getCircle, que o objetivo dela é retornar um círculo, que é um objeto gráfico. E ele usa esse CircleMap, que é um hashMap, e passando para ele o color. Então, se o círculo é nulo, que ele não conseguiu criar, ele cria um novo círculo, coloca a cor lá dentro e criou um círculo, afirma afinal de contas, né, a saída criou um círculo da cor que foi definida, né, se ele não conseguiu criar. Se ele já tinha esse círculo disponível, ele simplesmente obteve o círculo a partir da função do hashMap, que isso quer dizer que ele já tinha esse círculo disponível e simplesmente pegou esse círculo e, como ele não é nulo, ele retornou o círculo que já estava criado. Se ele não fosse nulo, ele criava um círculo. Então qual é
o objetivo da fábrica. A fábrica é criar se o objeto não estiver disponível. Se já estiver disponível, com aqueles dados, o objeto não é criado de novo. Ele é reutilizado, é recuperado, né, da memória. É isso que faz essa função, Shape Factory. O passo 4 aqui é o programa propriamente dito, né? O programa propriamente dito, ele define aqui umas cores, vermelho, verde, amarelo. Está aqui a função principal, está aqui a classe círculo, que ele obtém da fábrica, usando a função getCircle da fábrica, do Shape Factory, pegando uma cor randômica qualquer e coloca nesse X as cores que ele pegou. Aliás, coloca nesse X, coloca no X e no Y não há cores, valores randômicos para X e para Y, e para o raio também. E a seguir ele direciona. Aqui ele pega uma cor randômica, né? Aqui ele pega um X randômico, uma posição X randômica, uma posição Y randômica, e coloca tudo. Retorna um valor randômico para o X, para o Y e para a cor, para que possam ser colocados aqui. É importante dar uma olhadinha de novo aqui na classe, onde é que estão esses objetos, né? Esses objetos são colocados dentro do HashMap, chamado aqui de Circle Map. Foi colocado aqui, ó, nessa linha do código no passo 3. Então aqui eu coloco o HashMap, tipicamente ele é como se fosse um dicionário em Python, para quem conhece a linguagem Python, né? Então ele guarda na memória conjuntos de pares e valores. Então de valores, de pares, tipo valor, chave e valor, chave e valor. Então aqui seria cor e o objeto. Então quando você coloca aqui put no Circle Map, que é um hash map, você coloca aqui a cor que você quer colocar lá, né? Você cria o círculo, obviamente, aqui é criado o círculo no Shape Factory. E lá no círculo você coloca, lá no hash map, no Circle Map, né, você coloca a cor e o objeto. E aí ele fica lá disponível. E é isso aí por enquanto.